E aí, galerinha, beleza? Eu sou o professor Carlos André Over, com mais um toque para vocês que vão fazer Enem, vestibulares ou concursos. O tema de hoje é: o Enem 2017 vai ser o mais fácil dos últimos anos. Ao longo do vídeo, responderei a pergunta da Cíntia Souza sobre como ganhar velocidade na prova, comentarei a ideia da Priscila Oliveira sobre resolver uma prova por semana e também a preocupação do Leonardo Parreira de Castro sobre estar empacado em determinado acerto. Eu parto do princípio que aqui no nosso canal nós reunimos alunos sérios, dedicados, profissionais e que, caso ainda não sejam super, mega, over, tops, têm foco nesse objetivo. Vou falar algumas coisas que à primeira vista podem ser chatas, mas, como eu digo sempre, esse é um negócio para quem é frio, sem emoção. Então, escutem com atenção, sem emoção, porque o final da história é muito bom. A verdade é como uma cirurgia. Ela causa dor, mas cura. A mentira gera alívio momentâneo, porém tem efeitos colaterais para sempre. Gostaram? Essa frase foi enviada pela grande Monique Salgado. Então, vamos nessa, porque o jogo é bruto. O assunto de hoje poderia dar margem a interpretações completamente erradas sobre o que eu vou falar. Uma coisa importante é que aqui no nosso canal, como eu já disse há pouco, estamos reunindo cada vez mais alunos de ponta de todo o Brasil. Brains. Tenho recebido muitas mensagens de assinantes elogiando a profundidade das discussões e o fato de evitarmos discursos vazios. É algo que tem me deixado muito feliz e me empolga a evitar o óbvio, evitar chover no molhado. Então vamos lá. A primeira coisa a entendermos é que fácil ou difícil é um conceito relativo. Depende do referencial a partir do qual a análise é feita. Inúmeras vezes presenciei situações do tipo: algum canal convida professores para comentar as provas. É uma pergunta padrão e inevitável. Professor, a prova de hoje foi fácil ou difícil? Aí, há professores que respondem: eu achei a prova fácil. Claro que quando o repórter faz essa pergunta, ele não quer saber se a prova foi simples para o professor que dá aula daquela disciplina. Ele quer saber a resposta do ponto de vista do aluno, inclusive não do ponto de vista, por exemplo, do meu aluno. Praticamente 100% dos meus alunos vão fazer medicina. Então, uma prova de física que talvez eles achassem simples, para o Brasil como um todo, pudesse ser difícil. Resumindo, esse tipo de análise deve levar em consideração a média dos candidatos. Claro que nada impede, por exemplo, que o professor acrescente algo do tipo: o acerto médio para a maioria dos cursos deve cair, porém, especificamente para medicina, deve se manter. Isso já aconteceu várias vezes. Todos vocês já passaram por situações onde acharam determinada prova extremamente difícil e um amigo tirou 10 e, obviamente, achou a prova fácil. Para quem estava sabendo, para quem se deu bem, é natural achar a prova simples. Tenho certeza absoluta que a pior prova de física possível no Enem seria fácil para o Albert Einstein. Quando eu disse na abertura do vídeo que esse Enem vai ser o mais fácil dos últimos anos, estava me referindo à facilidade em ser aprovado. Sem dúvida, algumas provas serão mais difíceis que no ano anterior. Porém,
Passar será mais fácil em muitos cursos de muitas universidades. Muitas pessoas passaram o ano inteiro estudando, se esforçaram, evoluíram e, mesmo assim, serão aprovadas com acertos menores do que aqueles que as reprovaram no ano anterior. Então, talvez o cara saia triste da prova, ao conferir o gabarito, fique mais triste ainda, porém, será aprovado no final. Na verdade, isso já aconteceu bastante no ano passado. Já contei aqui no vídeo de número 14 que após o gabarito oficial do Enem anterior, muitos alunos que seriam aprovados em medicina morriam de chorar, pois tinham certeza absoluta que não passariam de forma alguma. Muitos, inclusive, tinham acertos piores que no ano anterior, mas, naquela oportunidade, foram aprovados. Lembrem-se, esse ano tudo indica que será pior. Essa nova combinação que concentra física, química e matemática no mesmo dia será fatal para a maioria dos alunos. Quando estavam separadas, essas matérias já detonavam muita gente. Juntas, o poder destrutivo é bem maior. Nesse exato momento do ano, muitos alunos ainda não conseguem ler o segundo dia inteiro com calma e tentar fazer todas as questões. Há alunos no Brasil afora que não conseguem ler 10, 20 e até mesmo 25 questões. Muitos alunos descobrirão no dia da prova que não tinham velocidade para resolvê-la 100%. A combinação de algumas provas mais difíceis que no ano anterior, com esse problema da velocidade, fará com que a disputa seja mais tranquila nesse Enem. Na verdade, eu aposto que nos próximos 5 anos, essas minhas informações continuarão a ser verdadeiras, a não ser que o número de questões da prova seja reduzido. Vou dar um exemplo besta. Até 2016, muitos alunos me procuravam e perguntavam: professor, como faço para subir meu acerto em linguagens? Essa é uma das tarefas mais complicadas, porque a maior parte da prova de linguagens é interpretação de textos. Ou seja, em sua maior parte não há assuntos específicos. Se eu estou indo mal em matemática e percebo que erro muitas questões de geometria, eu sei que preciso focar nesse assunto. E caso eu aprenda, o meu acerto automaticamente irá subir. Mas em linguagens a situação é mais complicada. Eu, basicamente, na época, sugeria 2 caminhos. Refazer as provas anteriores do Enem, marcando o tempo, e o segundo, nem um pouco óbvio, assustava muita gente. Eu dizia: quer subir o acerto de linguagens? Melhore em matemática. Alguns alunos falavam: professor, mas a pergunta era sobre linguagens. Eu repetia: melhore em matemática. E aí explicava: se você se tornar um bom aluno em matemática, fará a prova mais rápido, gastará menos energia e naturalmente interpretará melhor as questões e, consequentemente, seu acerto vai subir. Percebam que essa nova formatação provou que a minha teoria estava correta. Alunos que nunca fizeram mais de 35 questões em linguagens no formato antigo, automaticamente passaram a fazer 40, 42 questões. Ou seja, a bronca para eles sempre foi matemática. Para alguns, inclusive, continua sendo. Na verdade, para alguns o formato novo fez linguagens dar um boom para cima, porém, na prova de matemática, muitos passaram a acertar ainda menos, porque
também não eram bons em física e química. Ou seja, a nova formatação evidencia ainda mais suas deficiências nas provas de exatas. Eu considero que no Brasil há 5 pessoas que entendem muito de Enem. E eu sempre procuro trocar informações com elas. São grandes professores que trabalham em grandes escolas do país. O feedback que recebo deles é que no primeiro dia desse novo formato, muita gente consegue fazer 70 questões sem maiores problemas. Há uns monstrinhos que fazem mais que 85, é muita coisa. Porém, no segundo dia, muitos alunos sérios, profissionais, têm tido dificuldade de manter um acerto razoável. O tempo sempre foi um problema sério no Enem, mas o novo formato conseguiu piorar muito o que já era complicado. Aqui no meu canal do YouTube há um vídeo onde eu defendia que na época da mudança o INEP deveria ter aproveitado para reduzir o número de questões para 70 por dia. Inclusive, tenho informações que a ficha já caiu para muitos lá dentro. Muitos chegaram à conclusão agora que 70 é o número perfeito. Nesse momento eu dou uma de mãe, bem que eu falei, se tivessem me escutado e blá, 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 blá. A pergunta número 1 do Brasil hoje é: como fico mais rápido? Como aumento a velocidade no segundo dia? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porém, qualquer resposta mágica é mentirosa. Vale a pena vocês reverem o nosso vídeo de número 5. A resposta 100% verdadeira, em geral, é frustrante. Ficar rápido não é uma questão de desejo. Eu quero ser mais rápido a partir de agora. Abracadabra, fiquei rápido. Pessoal, vocês sabem que a proposta desse canal é falar a verdade para vocês. É um canal para aqueles que desejam ser bons alunos, sem pirotecnia, sem informações vazias. Então, eu peço que vocês escutem tudo que irei falar com muita atenção e, o mais importante, sem emoção. O jogo é bruto, tem que ser frio. Ponto número 1. Só pode ser rápido quem é bom. Raciocínio racional. Muitos estão focados na pergunta: como eu fico rápido? Mas não percebem que o foco deveria se tornar um bom aluno antes nas disciplinas envolvidas. Vamos a um exemplo prático. Pegue um simulado Enem e resolva em casa. Apenas a prova de matemática, sem marcar o tempo. Gaste o tempo que você quiser. Lembrando, em casa você sempre acerta mais do que acertaria na prova real. Como o tempo é livre, acertará mais ainda. Suponhamos que você seja um candidato ao curso de medicina, sem cotas, e que em casa, com tempo livre, você fez menos de 35 questões. Supondo que tenha cotas, use como referencial 30. Está provado que você não é bom em matemática. Dessa forma, a preocupação em ser rápido, ela nem existe ainda. Primeiro, você se torna um bom aluno em matemática e, consequentemente, aos poucos, poderá ficar rápido. No vídeo de número 6, eu expliquei que do ficar bom para o ser veloz não é automático. Ainda levará um certo tempo. Ok, professor, sou candidato ao curso de medicina. Fiz a prova de matemática sozinha, em casa, sem tempo e acertei nos arredores de 40. No dia seguinte, fiz a mesma coisa com natureza e aconteceu o mesmo. Porém, quando eu faço um simulado,
não sou rápido o suficiente para fazer as duas provas em alto rendimento no tempo disponível. Aí sim, esse é um aluno que pode focar 100% no problema da velocidade. Mesmo assim, não haverá uma resposta milagrosa. Não é um comprimido que você toma e resolve automaticamente o problema. Não é uma simpatia, palavra mágica ou etc. Você precisará desenvolver o que eu chamo de manha de prova. E isso só se resolve fazendo provas. Faça um simulado por semana. A cada questão, coloque um cronômetro para marcar o tempo. Em média, você tem 3 minutos para fazer a questão. Eu disse média. Há questões que você gastará 1 minuto e outras que você gastará 7 ou mais. Você economiza em algumas para gastar em outras. Eu quero que vocês resolvam de olho no relógio. Eu quero que vocês sintam qual é o problema. Já estou há 7 minutos nessa questão e tudo indica que eu não vou resolver. Ou seja, eu já deveria ter pulado. Você tem o direito de gastar 7 minutos em uma questão. Até bem mais do que isso. Porém, isso não pode acontecer 10 vezes durante a prova. Eu quero que vocês ganhem essa inteligência de entender que há situações que é melhor errar uma questão do que fazê-la e deixar de fazer outras 6. Ponto número 2. Começo por qual prova? Faço tudo ou divido? Já falei isso em um vídeo anterior. Defendo que dividir é sempre o melhor caminho. Fazer uma prova inteira para depois fazer a outra, sem relógio, pode fazer com que você se enrole no tempo e destrua o acerto da segunda. Mas uma grande pergunta que só é respondida através de testes é: por qual prova começo? Qual é a melhor prova para que eu vá esquentando? Façam simulados, testem todas as possibilidades e descubram a resposta. Há pessoas que, estando frias, erram muito em natureza. Com outras, é exatamente o oposto. É pessoal, tem que testar. Ponto número 3. Jogue de acordo com as regras. Juntar matemática, física e química num único dia não foi uma ideia muito brilhante do INEP. Para um aluno de tecnológica que ama as 3 matérias, que talvez não tenha grandes pretensões de acerto nas questões de biologia e que não precisa acertar na casa dos 40 nas 2 provas, pode não ter feito muita diferença, ou até mesmo seja o dia mais divertido. Para esse aluno, o dia cansativo talvez seja o primeiro, mas para quem tem que acertar muito nas 2 provas, é, sem dúvida, um dia desafiador. Claro que eu quero que vocês se preocupem em atingir o maior resultado possível e me disponho a colaborar o máximo com vocês para isso. Porém, eu quero que vocês saibam que muita gente vai passar sem ter lido todas as questões. Esse será um ano atípico. O Brasil ainda não entendeu o quão importante é aplicar muitos simulados ao longo do ano e, consequentemente, muitos alunos descobrirão apenas no dia da prova que nunca estiveram preparados para resolvê-la no tempo necessário. Então, eu quero que vocês se esforcem até o limite para conseguir. Gostaria que quando estivesse muito perto da prova, vocês parassem de marcar o tempo. Se na semana da prova o aluno marca o tempo e por acaso não consegue, talvez enlouqueça e prejudique o resultado. E o mais importante, supondo que no dia da prova não dê tempo, mantenham a calma e pensem: se está ruim para eu que me preparei tanto para isso, imagine para os alunos normais. Lembrem, talvez, eu disse talvez, com um acerto pior que no ano anterior, você passe. Vamos aguardar
as cenas dos próximos capítulos. Esse foi mais um Take Over Control. Assuma o controle. Eu espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida ao final do vídeo. As curtidas e comentários são importantes para sabermos que esse trabalho é útil e que vocês desejam que ele continue. Assinem o canal para que vocês não percam as próximas conversas e mandem sugestões para os próximos temas. Eu acho que esse lance de beijo do gordo aí já ficou meio chato, né? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Ficar imitando o Jô Soares. A gente podia tentar uma coisa mais original. Vamos tentar isso aqui, ó. Valeu, boys. Até a próxima com mais um toque aqui no nosso canal. Com certeza vai ser muito pau. Não sei se ficou legal, mas pelo menos, no mínimo, é mais original, né? Vamos ver o que a galera diz aí nos comentários. Isso aí, beleza? Finish.